Eu gostaria de fazer um breve comentário acerca da última polêmica da internet, né? É pecado ou não é pecado ter filhos? Essa é a polêmica do momento, né? O pastor Marcos, na verdade nem foi o pastor Marcos Granconato, mas a igreja publicou um cortezinho da pregação dele onde ele fala sobre isso. E eu, por coincidência, havia escutado essa pregação por inteira no domingo que ele pregou, eu estava escutando ao vivo ela. E eu não sei se é burrice ou falta de honestidade da parte de algumas pessoas, porque por eu ter visto ali o corte, logo me sugeriu outros vídeos relacionados, e um deles estava escrito: resposta ao pastor Marcos Granconato sobre a sua posição antinatalidade. Aí eu pensei, não, alguma coisa está errada, né? Ou a pessoa é burra, ela não consegue entender o argumento, ou é falta de honestidade, né? Quer engajamento, quer fazer polêmica para crescer na internet. Só pode ser isso. Por quê? Porque o ponto do vídeo do pastor Marcos, ali da pregação, era muito claro, né? Ele trata ali acerca de uma cultura que se criou dentro da igreja evangélica, em algumas igrejas, que olha para famílias que não têm filhos ou que têm há poucos filhos como algo pecaminoso. E eles usam como base o texto lá de Gênesis capítulo 1, da ordem que o Senhor dá no versículo 28 para a humanidade, né? Para Adão e Eva, ele fala que criou o homem e a mulher e deu a eles a ordem de crescer e multiplicai-vos. Então essa seria uma ordem de Deus, moral, e portanto quem não cumpre a ordem está em pecado. E aí o pastor explicou ali que essa não é uma ordem moral, porque não faz sentido ser uma ordem moral, porque essa ordem também é dada aos animais. Então, se o animal ele não tem filho, então ele também está em pecado. Ele disse, não, esse imperativo de Gênesis é a declaração de uma bênção. O homem seria abençoado por poder gerar filhos. Então era uma bênção e não uma ordem moral. Óbvio que os filhos são bênção. Ninguém discute isso. Nenhum cristão vai falar que filho não é bênção. Eu pude observar com meus próprios olhos lá na igreja do pastor Marcos, todos têm filhos. É muito semelhante a nós na hora do culto. Quando saem as crianças, fica um vácuo, né? Porque eles têm muitas crianças, muitos jovens, os pastores com muitos filhos, e é óbvio que é uma bênção. Entretanto, o ponto que ele quis dizer é que neste mundo caído que nós vivemos, muitas vezes circunstâncias acabam ocorrendo que levam um casal a talvez não poder ter filhos, que é o caso da infertilidade, que é o caso de uma mulher daqui a pouco ter que trabalhar e ajudar seu marido a complementar a renda de casa, então ela não pode ter muitos filhos. N circunstâncias, missionários que decidem por não ter filho por conta do local que eles estão, o perigo e tudo mais. Então ele coloca ali alguns fatores que são justos para alguém decidir não ter filhos, que é uma justificativa honesta, correta diante de Deus, que não há pecado nisso. É óbvio que algumas motivações para não ter filho podem ser pecaminosas. Eu não quero filho porque filho é custo. Eu não quero ter filho porque eles vão me atrapalhar. Isso são motivações egoístas e é pecado. A motivação. Mas nós não podemos condenar pessoas que decidem não ter filhos com base em suposições. Eu achar que o motivo disso é pecaminoso. Não. Este é o ponto ali. Né? O argumento não foi contra a natalidade, mas contra uma cultura que tem se criado em algumas igrejas que condenam casais que decidem não ter filhos sem nem saber as motivações para isso. Esse é o ponto. Então, cria-se um olhar para casais que por acaso não têm nenhum filho ou que têm poucos filhos e você acha que eles estão em pecado por causa disso. É óbvio, irmãos, que existem motivações que são pecaminosas, mas esse não era o ponto. Então, a questão é que o crente ele tem liberdade para decidir quantos filhos quer ter. Deve haver essa liberdade. Cada um tem a liberdade de viver a vida piedosa que bem quiser. Né? Nós não podemos criar pecados que não existem na Bíblia. Você dizer que aquilo é pecado. Porque o legalismo ele vai se instaurando de maneira sorrateira, sem nem a gente perceber. E a gente cria um monte de regras que a Bíblia não produz.
Então aqui eu não estou fazendo uma defesa a ele, porque ele não precisa ser defendido, né? O pastor Marco não precisa dessa defesa, mas é só uma orientação em termos de congregação, de igreja, porque eu sei que esse é um assunto que tem potencial de causar divisão. Né, de pessoas olharem para outros e não, olha só, a minha família é perfeita, a do outro não é e assim por diante. Não. Todos cristãos devem ter liberdade de conduzir a sua vida da maneira que bem entendem. As motivações o Senhor conhece. E o Senhor julgará isso no momento oportuno. Amém?